Somos todos precursores de uma luta. Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. E neste fazendo o comentário das questões de 176 a questão de 180 da prova amarela, que compõem a nossa última parte, ou seja, a parte I da resolução e comentário desta prova do nosso Enem 2013. Bem, vejamos a primeira questão, que é a questão 176 desse nosso último vídeo. A questão vem assim: considere o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. Então você faz a sua aposta dentro de uma amostragem, e dentro dessa amostragem você pode escolher dentre 6 a 10 números, e o sorteio relaciona-se apenas a 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. Então você vai escolher dentre 6 a 10 números dentro de uma quantidade de números, e você só será sorteado se estes 6 números seus escolhidos forem escolhidos em uma mesma cartela. Bom, continuando. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. Então nós temos aqui a quantidade de números, a coluna da quantidade de números escolhidos, e bem com seus referidos preços. Ou seja, se você fez a opção por 6 números escolhidos dentre os disponíveis, você paga R$2. Por 7 escolhidos, você pagará R$12. Por 8 números escolhidos, R$40. Por 9 números escolhidos, R$125. E por 10 números escolhidos, R$250. Bem, senhores, o que veio acontecer? 5 apostadores, cada um com R$500 para apostar, fizeram as seguintes opções. O Arthur, ele fez optou por 250 cartelas com 6 números escolhidos. O Bruno já veio adquirir 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 cartelas com 6 números escolhidos. O Caio já veio a opção de 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 números escolhidos. O Douglas, 4 cartelas com 9 números escolhidos apenas, e o Eduardo apenas 2 cartelas com 10 números escolhidos. Bem, senhores, o que venceu o nosso problema? Os 2 apostadores com maior ou maiores probabilidade de serem premiados são Caio, Arthur e Eduardo, Bruno e Caio. A opção D, Arthur e Bruno, e a D, Douglas e Eduardo. Então, senhores, nós temos aqui que, dentre esses apostadores, escolher aqueles que têm uma maior probabilidade de ganho. Senhores, se fosse, digamos, uma rifa comum, digamos, uma rifa com 100 pontos, quem é que tem maior probabilidade de ganhar? É aquele apostador que adquire o maior número de cartelas. Aqui é a mesma coisa, só que praticamente nós temos que trabalhar com essas cartelas que temos em variação de números escolhidos, Ou seja, os 2 apostadores que possuem maiores probabilidades de serem premiados, vencer quem? Vencer justamente os apostadores que conseguem fazer o maior número de jogos. Ok? Então nós vamos dentro dessa tabela oferecida
e bem como dentro desses dados aqui de cada um apostador, vamos tentar determinar justamente os jogadores que conseguem fazer o maior número de jogos, que é justamente aquele pessoal que tem a maior probabilidade de ganhar o jogo. Bom, então aqui para dar uma recordadinha, vamos ter que passar por um item da análise combinatória. Ou seja, para o cálculo dos números escolhidos numa cartela, senhores, se nós temos uma cartela e temos que fazer uma opção de escolha, nós usamos a análise combinatória simples, ou em outras palavras, as combinações simples. Combinações, aqui a sua fórmula, combinações de n elementos tomados P a P, é dado pelo binomial n sobre P, que nada mais, nada menos vale o n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Bom, no nosso problema, vamos encarar o seguinte: n, nosso numerador, sendo a quantidade de números escolhidos por cartela. E o P, nosso caso é sempre 6, motivo, são os números sorteados por cada jogo, ou seja, apenas 6. Bom, senhores, então, vamos aqui uma pequena lembrança. Se você calcular combinações de 6 elementos 6 a 6, que é justamente esse primeiro caso, o caso de Arthur, que ele vai escolher sempre 6 dentre 6, então nós temos aqui 6 sobre o 6, que você aplicando a fórmula das combinações, que não é o nosso item, aqui estamos apenas a apresentá-lo, mas tranquilamente você consegue resolver, que vai ficando 6 fatorial, aplicando a formulazinha, que sobre 6 fatorial, que multiplica 6 menos 6. A dependência semifinal, 6 fatorial sobre 6 fatorial menos vezes 0 fatorial. Senhores, 6 fatorial podemos cancelar com 6, vai ficando 1. E o fatorial do zero, por convenção, vale 1. Então, 1 dividido por 1 é 1. É o valor das combinações de 6, 6 a 6. E assim vamos mais um exemplo. Combinações de 7, 6 a 6. Senhores, você aplica a mesma condição de fórmula. 7 fatorial, é no caso, a combinação de 7, 6 a 6, que é o 7 sobre 6 binomial, é o 7 fatorial sobre 6 fatorial, que é o valor do P, no nosso caso é 6, que multiplica 7 menos 6, que é 1 fatorial. Desenvolvendo fatoriais agora, por exemplo, aqui o 7 em relação ao 6, dá para a gente cancelar o 6 fatorial com 6, ficamos com 7 dividido por 1 fatorial, que também, por convenção, vale 1. E 7 dividido por 1 é 7. Então, senhores, e assim vai-se para calcular todas essas combinações, digamos, dos jogos que nós temos aqui. Temos aqui, então, combinações de 6 a 6, ou tomado 6 a 6 é 1. Combinações de 7 elementos tomado 6 a 6 é 7. Bom, então, para chegarmos ao cálculo do problema, vamos fazer da seguinte forma. Vamos chamar aqui uma tabelinha, onde temos cada apostador e o número de apostas realizadas. E aqui, para dar uma lembrança, fizemos logo a aplicação de algumas combinações que vão surgir, digamos, no nosso cálculo. À medida do possível, você calcula, porque aqui só fizemos no quadro anterior combinações de 6, 6 a 6 e combinações de 7, 6 a 6. Então, vamos à condição do Arthur. Como foi a jogada do Arthur? Ele fez 250 cartelas com 6 números escolhidos. Então, ele jogou 250 vezes, combinado 6 a 6. Isso vai ficando como, senhores? 250 vezes combinações do 6 a 6 é 1. Então, Arthur consegue fazer um número de aposta de 250 apostas. Por sua vez, o Bruno, ele já fez 41 cartelas com 7 números escolhidos e 4 cartelas com 6 números escolhidos. Vamos determinar o número de aposta dele, ó. Combinação, o Bruno, né? Ficamos com 41 apostas de 7 tomados 6 a 6 e 4 vezes combinações de 6 a 6. Senhores, combinações de 7 a 6, 6 a 6 é 7.
E mais 4 vezes combinações de 6, 6 a 6 é 1. E aqui ficamos a depender o número de apostas do Bruno sendo como 47, aliás, desculpa, 41 vezes o 7 mais o 4 vezes o 1. Então, podemos concluir com essa expressão que o número de apostas do Bruno é em número 251. Senhores, a vez do Caio. O Caio, por sua vez, fez 12 cartelas com 8 números. 12 cartelas com 8 números na opção 6 a 6. E no caso, mais 10 cartelas com 6 números escolhidos 1 a 1. Então, senhores, com 6 números escolhidos. Se um aqui apareceu de gaiato. Bom, então aqui ficamos a depender de 12 vezes combinações do 8, 6 a 6, senhores, é 28. Mais 10 vezes combinações do 6, 1 a 1, que no caso ficamos, ou já sabemos que vale 1. Ou seja, a expressão para o Caio é 12 vezes 28 mais 10 vezes 1, que chegamos então a 346 apostas, ou então o número de apostas realizado por Caio. Senhores, a vez do Douglas. O Douglas fez 4 cartelas tomadas, escolhendo 9, 6 a 6. Então, senhores, ele tomou 9 cartelas, 4 cartelas com 9 números escolhidos dentre todos. Então, nós temos 4 vezes combinações do 9, 6 a 6. Combinações do 9, 6 a 6 é o 84. Então, senhores, o Douglas, a expressão do cálculo é 4 vezes 84. Chegamos a 336, então, o número de apostas realizada pelo Douglas. E, finalmente, o Eduardo, ele fez o quê? Apenas 2 cartelas, só que nessas 2 cartelas ele usou 10 números na escolha. Então ficou com 2 vezes combinações de 10 tomadas 6 a 6, que chega-se a 2 vezes o 210, a expressão de seu cálculo. Ou seja, o número de apostas para o Bruno é, no caso, 420. Senhores, o que interessa ao problema são os 2 apostadores com maiores probabilidades a serem premiados. Conforme nós já vimos no quadrozinho passado, apostadores com maior chance, digamos, são aqueles apostadores que conseguem fazer o maior número de jogos. No caso aqui, quem veio a fazer os 2 apostadores com maior probabilidade de ser premiados, ou seja, em outras palavras, aqueles que conseguem o maior número de jogos, é no caso o Eduardo, que é em número de 420 apostas, e por sua vez o Caio, que é em número de 346 apostas. Ou seja, senhores, a opção correta do nosso problema é a opção A. Então, senhores, aí uma das maneiras de você realizar ou resolver esse problema. Vamos ao problema, ou a questão 177 do nosso Enem 2013, nossa prova amarela. O enunciado vem ao seguinte: um comerciante visita um centro de vendas para fazer cotação de preços dos produtos que deseja comprar. Ele verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida de produtos do tipo A, com apenas 90% de aproveitamento, digamos, do produto do tipo B. Então, nós temos aqui os produtos e temos os tipos, A e B. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos, obtendo o menor custo-benefício em cada um deles. Então, em outras palavras, que é a condição maior de lucro em qual o produto vencer dentro dessa situação. O quadro mostra o preço por quilograma em reais de cada produto comercializado. Então, nós temos aqui os produtos, que é o arroz, feijão, soja e milho, e os referidos tipos. O arroz tipo A, R$ 2,00.
tipo B 1,70. Feijão 4,50, tipo A 4,10 o tipo B. A soja, tipo A 3,80 e o tipo B 3,50. Milho, tipo A R$ 6 e o tipo B 5,30. Bem, senhores, o problema, os tipos de arroz, feijão e soja e milho, que devem ser escolhidos pelo comerciante, são respectivamente todos em A, AB, AB, tipo A, B, BA, tipo BA, AB, ou todos os tipos em B. Senhores, então esse comerciante está interessado em que tem que se uma condição de uma compra em termos de benefício, custo-benefício, de cada um desses produtos. Então, senhores, vejamos uma das maneiras de se resolver isso. Vamos aqui considerar essa tabela com os respectivos produtos e a condição do custo-benefício. Ora, o custo-benefício para os produtos em A, senhores, se ele cita no problema, verifica que se aproveita 100% de toda a quantidade adquirida de qualquer produto A. Então, custo-benefício do tipo A, R$ 2,00. Ele não tem prejuízo nenhum para B. Para o feijão, da A. Para o soja, da A. E para o milho, da A. Então, senhores, o custo-benefício, ele aproveita todo o produto do tipo A. Se ele comprar arroz do tipo A, ele não tem, outras palavras, nenhuma perca. Agora vamos aqui para o caso benefício B. Benefício B, o feijão, o arroz é 1,70, mas o que acontece com o arroz, senhores? Cada quilo de arroz, digamos, ele aproveita apenas 90%, ou seja, o benefício dele equivale, no caso de 1,70 dividido aqui por 1,09, chegamos a 1,88. Da mesma maneira, o feijão, chegamos então a 4,55. O soja, 3,50 por 0,90, é 3,88 o seu benefício. E o milho, de 5,30 na perca de, aproveitando apenas 9%, 90%, ele chega a 5,88. Ou seja, senhores, ficamos então agora com condições, se todos tivessem o mesmo aproveitamento, né? Aqui nós temos a condição de verificar o seguinte, que esse conferindo aqui se esse 1,70 aqui tá legal. Então, senhores, se todos os custos não houvesse perca alguma, ficaria bem prático de você escolher qual seria mais viável, né, que você viesse a escolher. Mas nesse caso, nós temos aqui, ó, o arroz tipo A, R$ 2,00, e o tipo B, ó, sai, digamos, por 1,88. Então você verifica que uma condição, mesmo com essa perca, né, de 1,88, o tipo B é mais vantagem para a compra do cliente. Ou seja, o custo-benefício nesse caso recai mais em cima do B. Senhores, em relação ao feijão, sem perca nenhuma, que é o tipo A, 4,50, mesmo com a perca, né, do tipo B, ele vai ter uma condição de 4,55. Então, no caso, o 4,50 é mais negócio para o comerciante. Será que é mais negócio o comerciante comprar a soja tipo A, que sai a dependência de 3,80, ou ao tipo B, que sai
a depender o seu custo R$ 3,88. Aqui para o comerciante, né, senhores, é muito melhor ele comprar a soja do tipo A. E em relação ao milho, é mais negócio ele comprar o milho a R$ 6,00 ou a do tipo B. Mesmo com a perca de 90%, ele, custo-benefício, desculpa, de 90%, ele chega a ficar por R$ 5,88. Então, entre 6 e 5,88, a B é a vantagem. Então, senhores, aí uma maneira de você resolver esse tipo de problema. E os tipos a serem escolhidos vem ser quem? O B, A, B. A opção correta do problema, senhores, é a opção B. Então, trata-se de uma questão que deve ser muito discutida, né? Infelizmente aqui nós não temos esse tempo todo, nesses recursos todos, mas aí, senhores, uma pequena ideia da resolução desse problema. Vamos aqui à questão 178, trata-se de uma questão de geometria plana, pode-se dizer assim, em que vem da seguinte forma. Questão 178. Tem um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30. Os canos menores aqui de raio 30 são soldados entre si, colocados dentro de um cano de raio maior de medida R. Então, senhores, nós temos esses 3 canos menores soldados, ligados entre si, eles colocados dentro de um cano maior, em que possui como dimensão de raio o R. E esses menores, todos eles possuindo 30 centímetros de raio. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Então, senhores, esses 3 canos que estão soldados, interligados entre si, são soldados ao cano maior por intermédio dessas 3 dimensões que valem 10 centímetros, certo? São soldados para a sua manutenção. Bom, essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Então, nós temos aí a figura conforme citado acima. Ele pede para você usar 1,7 como aproximação da raiz quadrada de 3. Problema: o valor de R em centímetros é igual a 64, 65,5, 74, 81 ou 91 centímetros. Bem, senhores, vamos tentar aqui resolver esse problema da seguinte maneira. Vamos denominar os centros desses 3 canos menores. Esse primeiro aqui de A, esse segundo centro de B e esse terceiro centro de C. Senhores, vamos interligar. Sim, antes disso, vamos denominar essa extrema desta hastezinha de metal lá acima desse cano com o maior, chamá-lo de ponto D. Bom, em relação ao ponto G, que é o centro do círculo maior, nós vamos chamá-lo, denominá-lo de G. Senhores, interligando esses 3 centros dos ângulos dos canos menores, nós formamos aqui um triângulo. Se você verificar bem, nada mais, nada menos, esse triângulo, senhores, trata-se de um triângulo equilátero, né? Motivo: todos os 3 lados possuem medida de 60 centímetros, ou seja, é o dobro de cada raio deles, ok? Bom, o nosso problema é determinar o raio desse cano maior. Vou chamar aqui de círculo maior. Bom, esta é uma possível apresentação do círculo, assim como essa em verde, que vem, digamos, do ponto G ao ponto D, ok? Esta é a meta justamente do problema, ou seja, o raio
podemos dizer que é a dimensão GA, mais a dimensão raio, mas o raio menor nós sabemos que é 30. E essa hastezinha aqui acima, dentre esse cano menor e o cano maior, vale 10. Então, senhores, o problema para se calcular este raio recai sobre quem, senhores? Essa dimensão GA. Mas vamos aqui batalhar por ela. Considerando aqui uma lembrança para o cálculo da altura de um triângulo equilátero, se nós temos um triângulo equilátero, vamos supor aqui o ABC, de lados iguais ao L, a sua altura, que em relação a esta estrutura, divide o lado oposto em duas metades do lado L, né? Esse D funciona, pode-se dizer, como um ponto médio do BC. Senhores, aplicando para o cálculo da altura do triângulo equilátero, muitos problemas até precisam disso e às vezes esquece da forma. Aqui é uma das maneiras de você chegar lá. Nós podemos, nesse triângulo aqui, ó, ALADC, usar o teorema de Pitágoras, ou seja, podemos dizer que a soma dos quadrados dos catetos, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, é igual ao lado do triângulo ao quadrado. Senhores, trabalhando esse H, ou seja, isolando o H ao quadrado a primeiro passo, trazemos esse cara ao quadrado para o segundo membro, ele vem negativo e podemos usá-lo sendo n ao quadrado sobre o 4, ou seja, a depender H ao quadrado, L ao quadrado menos L sobre o 4, na extração do H, que é a nossa meta, ficamos a depender da raiz quadrada de L ao quadrado menos L ao quadrado sobre o 4. Senhores, operando e extraindo o que é possível desse radical, ficamos aqui, ó, com 3 dá 4L ao quadrado menos L ao quadrado, são 3L ao quadrado sobre 4. A raiz quadrada do 4 é 2 e o L ao quadrado sai como L. Ou seja, podemos citar que a altura do triângulo equilátero é L raiz quadrada do 3 sobre 2. Bem, senhores, mas temos condições de calcular essa altura do nosso triângulo, né? Porque nós temos um triângulo em que sabemos se o lado vale 60 centímetros. Então, nosso H, que é essa dimensão toda, dessa interseçãozinha aqui até o A, equivale ao H, vai ficando o L, que é 60 raiz quadrada a 3 sobre 2. Senhores, dividindo 60 por 2, ficamos com a altura toda do problema, do nosso triângulo, sendo 30 raiz quadrada a 3. Mas, senhores, nós não queremos o todo dessa altura. Nós queremos só o GA. Então, vamos aqui chamar uma outra figura para ajudar um pouquinho. Vamos considerar que você tenha um triângulo equilátero, ou seja, todos os seus lados iguais, e o barricentro, nada mais, nada menos, senhores, é o encontro, ao ponto de interseção das medianas de um triângulo. Então, esse barricentro, na nossa figura aqui, se chamássemos aqui de um determinado ponto D, o barricentro, digamos, sendo a altura, é uma mediana que vale a altura, nosso H, nada mais, nada menos, o nosso AG equivale a 2/3 do H, e o GD, a parte de baixo, a menor parte, equivale a 1/3 do H. Então, senhores, vamos usar essa fórmulazinha aqui. Lógico que se demonstra, infelizmente, não temos condições no momento para isso. Então, é uma fórmula que é bom você guardá-la, né? Se você tem uma mediana, o barricentro, ele divide, é um ponto de encontro das medianas, que divide uma mediana numa posição 2/3 do todo e 1/3 do todo. As duas partes, no caso. Bom, mas o que nos interessa aqui é o GA, né? O GA, que é a maior parte,
No nosso caso, vai ficando 2/3 do H. Mas quem é o H no nosso caso? 30 raiz quadrada 3. Então, senhores, podemos dizer aqui que na simplificação de 30 por 3 é 10. Ficamos com 20 raiz quadrada 3. Conforme o problema, ele está a pedir que você deve usar a raiz quadrada 3 valendo 1,7. Então, senhores, ficamos com GA valendo 34 centímetros, que é 20 vezes 1,7. Bom, senhores, temos então GA. Então, se temos o GA, acabamos o problema. Ou seja, podemos dizer que o raio equivale a 34 mais 30 mais 30. E aí, senhores, chegamos então ao raio pedido, 74 centímetros. Senhores, opção do problema é a C. Bem, gente, então aí uma das maneiras de você calcular essa nossa questão. Vamos aqui à questão 179 do nosso Enem, prova amarela. O índice de eficiência utilizado por um produtor de leite para qualificar suas vacas é dado pelo produto do tempo de lactação em dias, pela produção média diária do leite em quilos, dividido pelo intervalo entre partos em meses. Bem, senhores, essa aqui é uma condição de uma fórmula, pode ser dita assim, para o cálculo do índice de eficiência de cada vaca. Para esse produtor, a vaca é qualificada como eficiente quando esse índice é no mínimo 281 kg por mês, mantendo sempre as mesmas condições de manejo, ou seja, alimentação, vacinação, entre outros. Na comparação de duas ou mais vacas, a mais eficiente é aquela que tem maior índice. Então, a eficiência é dada por aquela que tem o maior índice de eficiência. A tabela apresenta os dados coletados de 5 vacas. Então, nós temos aqui uma tabela recolhida sobre 5 vacas. Dados relativos à produção das vacas. Bem, senhor, nós temos aqui as denominações das vacas, que é a malhada, a mamona, a maravilha, a manteiga, a mimosa. Temos o tempo de lactação. Temos a produção média diária de cada uma delas, e bem como o intervalo entre seus partos. Todos os dados do problema de acordo com a citação ou as exigências acima. Então, senhores, para então chegarmos ao pedido do problema, ou seja, fazemos a comparação ou determinar, melhor dizendo, a vaca mais eficiente dentre essas, conforme esta citação acima, ou seja, o índice de eficiência. O índice de eficiência é dado pelo produto do tempos em dias, vezes a produção em quilos, e esse produto dividido pelo intervalo entre os partos. São as citações denunciadas do problema para esse índice. Bem, senhores, o que vamos ter que fazer então para determinar a vaca, digamos, mais eficiente? Vamos determinar aquela que tem o maior índice. Como é que você faz isso? Substitui, né? Ou seja, para o caso da malhada, ela possui 360 em termos de tempos em dias, lactação. Temos a sua produção valendo 12 e temos seu intervalo de parto valendo 15. Então, senhores, operando 360 vezes 12 é o 4.320, dividido por 15. Essa divisão fornece a eficiência da malhada valendo 288. Para o caso da mamona, mesmo caso, né, senhora? Vamos pegar seu tempo de lactação, em dias, 310 vezes 11, vezes dividido por 12. Esse aqui, no caso, vai valendo aproximadamente 3.410 dividido por 12, que dá a eficiência da mamona 284,17. Senhores, vamos para a maravilha. Retirando os mesmos dados, senhores, de acordo, chegamos à eficiência da maravilha 303,33. A
mateira. 310 vezes o 13, dividido por 13. Chegamos à sua eficiência 310 e, finalmente, a mimosa, 270 vezes o 12, dividido por 11. Essa quantia nos fornece 294,54. Senhores, o que ele está interessado é que você dê a condição da vaca mais eficiente. Então, no nosso caso, é só você verificar esses valores finais. E aqui, pela nossa finalização, nós temos que a matéria que chegamos à eficiência 310 pontos, digamos assim. Ou seja, após essa análise, nós temos condições de dizer que a opção correta do problema é a matéria A, a alternativa correta para ela é a D. Bom, turma, então aí uma das maneiras de você resolver essa questão 179. Bom, senhores, vamos à última questão da parte de matemática do Enem 2013, da nossa prova amarela, que é a questão 180. Vem da seguinte maneira, o enunciado vem assim: a Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Entre a casa e a escola, o aluno utiliza, a secretaria possui um programa que disponibiliza uma bicicleta para ele fazer o trajeto. Bom, na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola utilizou sempre o mesmo trajeto. Então, ele ia e voltava pelo mesmo lugar, representado na figura na escala de 1 por 25.000, por um período de 5 dias. Então, ele fez esse trajeto, senhores, sempre da mesma forma e em 5 dias de trajeto. Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? Bem, senhores, então há várias maneiras de resolvermos esse problema, que trata-se nada mais, nada menos uma questão, podemos dizer, envolvendo aí, no caso, uma condição de transformação, né, de tabela, ou seja, vamos usar o seguinte: para calcularmos quantos quilômetros ele percorreu nessa implantação, vamos fazer o seguinte: trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola, e esta representação de figura, que é a escala, né, trata-se do problema de escala, de 1 por 25.000. Bem, senhores, vamos fazer o seguinte: o trajeto em centímetros, conforme está a nossa tabela, nossa figura, de 1 centímetro cada tracinho desse, ou cada quadrinho possui um lado valendo 1 centímetro. Então, você verifica que em um trajeto, em um dia, ele fez quantos? 3, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1, mais 4 e mais 1. Em outras palavras, na nossa figura, ele realiza 16 centímetros, ou de ida ou de volta à escola. Bom, o trajeto ida e volta, em centímetros, nosso quadrinho dado, é 2 vezes 16, porque trata-se de ir e vir. São 32 centímetros. Senhores, vamos agora aqui a umas transformações. O trajeto de ida e volta em centímetros no real por dia. Agora vamos transformar este 32 centímetros para a condição real. Se é 1 centímetro equivale a 25.000 centímetros no real, 32 centímetros vai ser equivalente a 32 vezes o 25.000, chegamos a 800.000 centímetros. Em outras palavras, 800.000 centímetros transformados a metros ou para metros. Nós dividimos os 800 por 100, né? Ficamos com 8.000 centímetros.
Mas como ele está interessado, senhores, em quilômetros, 8.000 metros equivalem a 8 quilômetros. Então, senhores, podemos citar, então, que o trajeto percorrido em 5 dias, se em um dia ele faz 8 quilômetros, em 5 dias ele faz 5 vezes isto. E 5 vezes 8 quilômetros, chegamos a 480 quilômetros. A opção correta do problema, opção E. Bem, senhores, então, aí mais uma tentativa de ajudar vocês na resolução dessa nossa prova de Enem. Então, esta foi a nossa última questão da nossa parte de matemática do nosso Enem 2013. Um abraço a todos, valeu. Aqui deixamos mais uma vez a nossa homenagem, né, ao nosso motoclube, Cascavel Ceará, que denomina-se de Esquadrão Solidário. Aqui então, mais uma vez, a nossa camiseta, né, que foi usada no passeio, né, a Motorromaria Cascavel Canidel Cascavel, no dia 1º de 12 de 2013. É a nossa 10ª, em homenagem à nossa 10ª Romaria. Senhores, no mais, um abraço, né? Deixamos aqui mais uma imagem sobre recordando passagem no CC. E aqui uma belíssima noite que tivemos, né, neste meio de ano, final de ano, que veio ser a escolha do garoto e mini garota da Expo CC 2013. Senhores, um abraço a todos e até a próxima.